eu sou a Isabela, apresentadora do podcast Literatura Temporal. Olá, eu sou Milena, apresentadora do podcast Literatura Temporal. Domingo, 5 de julho, sábado, 11 de julho de 1942. Querida Kitty. No episódio de hoje, vamos apresentar a versão em HQ do livro O Diário de Anne Frank. Essa versão do livro Diário de Anne Frank foi adaptada por Arion Formal e suas imagens foram feitas por David Polonsky. Essa versão não contém nenhum tipo de censura, sendo igual ao diário oficial dela, porém representada por quadrinhos. A história se passa em Amsterdã, na Holanda, entre o período de 1942 até 1945. Agora, falaremos um pouco da contextualização histórica e nos aprofundaremos um pouco mais nesse assunto. Domingo, 12 de julho, quarta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kitty. A guerra começou em 1942, e os principais motivos para o começo dela foram a Grande Depressão, que ocorreu nos Estados Unidos, o descontentamento com o Tratado de Versalhes e as ideologias nazistas e fascistas. E tudo isso veio a partir de um homem chamado Hitler, que morava na Alemanha. No início do livro, é possível observar que Anne Frank teve que se esconder junto com a sua família por causa de atos nazistas e fascistas que estavam acontecendo na Holanda, como a queima de livros, a proibição de judeus em lugares públicos e o toque de recolher para judeus. Para quem não sabe o que é o fascismo e o nazismo, eles são ideologias que adotam o nacionalismo, que é quando valorizam a nação acima de tudo. Eles também acreditavam que existia uma raça pura, por isso julgavam tanto os judeus. E falar nisso, Milena, você pode contar um pouquinho pra gente de como foi a chegada da guerra para Anne Frank? Pode deixar. No início, Anne Frank dizia que se sentia estranha e nem muito à vontade em relação ao seu novo lar, porém não o odiava totalmente. E depois de um tempo, ela se encontrava sem esperanças de que tudo voltaria ao normal depois da guerra. Durante esse período, cerca de 7 milhões de pessoas perderam suas vidas, incluindo 4 milhões de militares mortos. Um dos principais motivos que Anne Frank perdeu suas esperanças. Segunda-feira, 21 de setembro de 1942. Querida Kitty. Bom, a minha parte favorita do livro foi quando Anne Frank superou seu primeiro amor e começou a gostar de Peter, o menino que estava junto com ela no anexo. Eu também gostei bastante de como ela conseguiu retratar os sentimentos dela no diário sobre esse Peter e sobre a irmã dela, que gerava um certo ciúme e inveja, eu diria. Na minha opinião, eu achei a leitura do livro bem dinâmica e simples de entender. Outra coisa que eu achei bem interessante foi o livro nos oferecer informações sobre o que aconteceu com os personagens depois. Bom, eu gostei bastante do livro em si, e eu concordo com tudo que você disse. Ele revela bastante informações importantes para nós. E ele também é um livro muito importante que pode cair em informações em vestibulares ou em algumas provas importantes. Eu indicaria esse livro para jovens com 13 ou mais. Este livro possui muito conteúdo sobre guerras e acontecimentos históricos, o que cairia em matéria de escola, além de possuir certas partes falando sobre puberdade da Anne Frank, o que poderia deixar certas pessoas constrangidas. Eu também concordo que o livro pode ser indicado para pessoas com 13 anos ou mais, que geralmente já aprenderam sobre os conteúdos que são retratados no livro. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Literatura Temporal. Obrigada por me ouvir, querida Kitty. De sua amiga Anne Frank.